Essa pergunta eu acredito que vai causar polêmica e eu vou explicar por quê. Porque essa pergunta cada um tem uma opinião sobre isso, né? E a minha, eu acredito que seja diversa. Qual a origem da doença? Então, prestem atenção. Segundo Mokichi Okada é o fundador da Igreja Messiânica Mundial, que também é chamado de Meishu Sama, né? Segundo Mokichi Okada, as doenças podem ter origem espiritual, acúmulo de máculas ou máculas passadas por antepassados, e de origem material, devido ao uso de remédios e alimentos convencionais. Gostaria de saber, dentro dos seus estudos, se você pode afirmar alguma dessas formas de origem de doença. Então, eu vou te dizer como eu vejo isso, para que você entenda a origem da doença pelo meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, a doença tem origem emocional. Sempre, sempre, sempre. Daí você vai falar, não, mas tem epidemias. Vamos com calma que nós vamos chegar lá. Isso é uma opinião, um ponto de vista, é o resultado de um estudo eu sempre digo que a margem de erro nesse universo é muito maior do que a de acerto. Então, vamos tentar chegar lá. Por que nós ficaríamos doentes através dos processos emocionais? Se você imaginar que o nosso veículo astral, quando ele chega aqui nesse planeta, então agora você é o veículo astral, zerinho, psicossoma zero. Quando você tem um corpo físico, você já começa a ter um problema também, que é o nascimento e a morte. E a partir daí já nasce o medo, porque nesse percurso entre o nascimento e a morte, você pode sofrer alguma coisa, você pode ter que enfrentar algum momento que te descontinue o corpo físico, né? Uma agressão, um problema qualquer, não importa. Então já tem o medo, porque você quer continuar. Isso é uma coisa básica do ser humano. A gente quer ter a vida, a gente quer ter consciência. E como nós não temos muito conhecimento, a gente acha que se perder o corpo físico, nós já perdemos tudo, né? Mas não funciona assim. Mas aí nós viemos para as patologias nascidas do medo, né? Porque nós já nascemos com alguns mecanismos de proteção, né? Que são reativos. Até um bebê, ele se defende, mais ou menos se defende sempre. E a partir disso, o nosso contexto emocional, ele vai produzindo coisas que se somatizam. Estou dando uma explicação simplista aqui, né? Por quê? Porque nós travamos, quando a gente tem algum trauma, nós paramos as energias em algum lugar. É uma questão simples do ser humano, né? Se você tiver uma confusão muito grande no ambiente, deixa eu ficar parado aqui que ninguém vai me ver. É aquele cara que fica no fundo da sala, que fica lá escondidinho, né? O nosso processo interno, mal explicado, mas tentando passar para você a ideia do que eu penso, ele funciona assim, ele para as energias. Essas energias, se elas se acumularem, elas podem provocar a doença em algum local do corpo físico. Só que isso, como ninguém deixa de ser o que é de uma vida para outra, você vai continuar isso em outra vida. Então, até aquela coisa de a gente falar do karma, se o karma puder ser considerado isso, eu vou chamar de karma, mas eu vejo que esse é um processo natural. Da sequência de uma consciência nas várias reencarnações, ela continua a ser o que é, continua a produzir o que é. Por isso a necessidade de a gente se modificar, de fazer um esforço nesse sentido. Então, a origem da doença, do meu ponto de vista, é emocional. Eu respeito profundamente o que o Mokichi Okada fala, né? Ele é um dos mestres da Messiânica Mundial. Jamais eu poderia falar mal dele, até porque meu irmão é reverendo nessa igreja, eu respeito. Mas eu tenho que colocar a minha opinião, né? E essa opinião é uma coisa para ser estudada, né? Como tudo que alguém afirma, tem que ser estudado. Mas eu penso que seja assim. É óbvio que esse assunto a gente pode conversar muito mais, ele pode ser muito mais detalhado. Mas da forma que eu posso te responder aqui, mais simples, seria essa, tá bom? Então,
Qual a origem da doença? A origem da doença é um processo individual e emocional, certo? O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com. Você deve entrar no Amigos do SEC, o grupo Amigos do SEC no Facebook, é uma turma bacana, você vai participar, né? Saber das novidades, conversar, aprender a se relacionar, porque esse é o sentido da vida, tá ok? Então, não deixe de adquirir os nossos CDs, os nossos livros, para você acrescentar conhecimento e nos ajudar a continuar esse trabalho. Eu agradeço a você e até a próxima pergunta.